Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no rescaldo de um incêndio em um caminhão com combustíveis que acabou atingindo também casas e outros veículos na região nordeste de BH. O motorista morreu. Diversas pessoas ficaram feridas. Quem está no local e acompanha tudo é o repórter João Eduardo Santana. Desde a madrugada, essa situação dramática, uma tragédia. E qual é a situação de momento, hein, João? Bom dia para você. Situação de momento ainda bem tensa, né, Kátia Pereira? Bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha no Jornal da Itatiaia, confirmando 6 horas mais 33 minutos. Esse acidente que aconteceu por volta das 2h25 da manhã dessa quinta-feira, aqui na altura da MG5, cruzamento com o anel rodoviário, bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte, limite mesmo entre Belo Horizonte e a cidade de Sabará. Uma carreta, a dinâmica ainda é bem incerta, porque a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e todos os órgãos de segurança ainda estão trabalhando no local para entender o que teria acontecido. Mas as informações que nós temos, apuradas desde a madrugada, Kátia, é que esse motorista que estava com um caminhão carregado de combustível, possivelmente gasolina, ainda não há essa confirmação. Esse motorista, ele acabou tombando o seu caminhão. Não se sabe se ele foi tentar cortar um veículo pequeno ou se ele foi fechado e perdeu o controle da direção. Fato é que ele tombou e a partir do momento que ele tombou o caminhão acabou explodindo. A partir daí, um grande rio de combustível se formou na chamada Rua da Estrada, que fica aqui bem próxima ao anel e à MG5, e o fogo se alastrou completamente pela essa região. O principal local, o local mais complicado, onde ficou mais difícil a situação para os moradores, é um terreno que tem aproximadamente aí 80 moradores e 12 casas. Eu chamei de cortiço esse local. Esse local estava com diversos carros parados, 80 pessoas mais ou menos morando nesses barracões que são alugados. O proprietário acabou de chegar aqui, está conversando com as forças de segurança e o fogo tomou conta de absolutamente tudo. Boa parte da parte externa aqui do local ficou totalmente tomado pelas chamas. Quero destacar aqui casos, são praticamente aí com números extraoficiais. Esses números ainda estão sendo apurados porque algumas pessoas foram socorridas por populares, não pelo SAMU. Então, praticamente aí 8 feridos, uma pessoa morta, o motorista do caminhão, cuja identidade ainda não foi divulgada, ele não conseguiu ser identificado ainda, mas 4 carros, pelo que a gente olha pelas imagens, 4 carros aí completamente incendiados, outros aí chamuscados, né, foram atingidos. Uma mulher de aproximadamente 49 anos, de nome Kátia, ela pulou do 2º andar aí desse sobrado para tentar sair das chamas, conseguiu esse intento, mas acabou aí fraturando a perna, tendo queimaduras de 2º grau. Um idoso de aproximadamente aí 65 anos também ficou gravemente ferido, foi encaminhado ao João 23. Uma criança que possui transtorno do espectro autista foi socorrida por familiares, internada também, e outras pessoas que ainda o Corpo de Bombeiros busca identificar. Mais cedo, Kátia, eu conversei com um morador, o Elber Ferreira, que tem parentes, mora aqui no Cortiço, e ele relatou a situação dramática que ele viveu. Uma pessoa, não sei, parece que é a óbito, gritou socorro, socorro. Quando eu abri a porta, eu vi, só vi aquele rio de fogo. Só vi o rio de fogo. Aí eu fechei a porta de novo. Fechei a porta e pego meus meninos, neto e filho. Aí a minha menina quebrou o vidro, basculante, e pai, passei por aqui. 2 passou, ela e o outro. Mas o outro tem 5 anos, tem altinho, gordo. Eu falei, vai morrer entalado. Eu, Vitória, calma, Vitória. Aí chamou um pessoal ali, quebraram a parede, abriu um buraco assim. A mãe dela até no sabu ali que machucou na parede. Mas graças a Deus, mas foi inalar e meus primos, os parentes, tudo aí. Nós disparou a gritar, para ver se tinha alguém, mas graças a Deus já foi encaminhado, tá todo mundo no pronto-socorro. O senhor já tinha visto algo parecido por aqui assim? Não, dessa forma não. Já presenciei muito acidente aqui, cada BR, que é muito perigosa, né? Quando não é morte, né? Mas esse tipo de acidente, não, a pessoa até ali, está morta ali, ó, o motorista. Imagina o pânico das crianças na hora vendo fogo, né? Nossa, na hora a luz acabou tudo. Aí eu tive que molhar um pano, porque o meu neto e filho tem 5 anos, e desesperado. Aí eu molhei para inalar um pouco da fumaça, tirar, né? E eu com falta de ar e a fumaça, ninguém consegue. Kátia, eu conversei também com uma moradora que participou do resgate de uma criança. A situação também dramática, ela narrou para nossa reportagem. Então, barulho
e muito fogo. Subi na sacada da minha casa e vi fogo e muito estourando o tempo todo. Segundo em segundo, explodindo, eu saí correndo e pensei que o mundo estava acabando, desesperador. E o que mais me chocou, que eu fiquei muito assustada com a gritaria das pessoas pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, a hora que eu consegui chegar aqui na avenida, né, que eu moro na rua do lado, que eu consegui chegar, aí que eu vi as pessoas gritando dentro de casa e muito fogo, chama, estourando, explosão o tempo todo. A hora que a senhora saiu de casa, qual que é a visão que a senhora teve? Muito fogo, incêndio, não dava para ver nada, só fogo, muito, aquelas lavas de fogo muito altas, as janelas, fogo saindo para fora. E a hora que eu consegui aproximar, de longe, né, o cheiro muito forte, muita fumaça, a gente não conseguia chegar perto. E as pessoas socorrendo, tirando pessoas, né? Inclusive uma moça pulou lá de cima, uma altura de 6 metros, né? Eu acho. E uma criancinha veio correndo pro meu lado, enrolada na toalha, molhada. E a senhora foi ajudá-la, né? Eu fui ajudá-la. Aí eu peguei, abracei, segurei, entreguei pro policial que colocou na ambulância. Imagina a emoção na hora, né? Nossa, muito triste. Muito triste. Eu nunca vi nada na minha vida igual. Eustáquio, nós vamos voltar daqui a pouco com mais informações, mas terminando esse momento, agora atuam aqui o Corpo de Bombeiros, terminando o processo de rescaldo, algumas viaturas já foram embora e a Defesa Civil começa o trabalho de vistoria dos imóveis. Eles já adiantaram para Itatiaia agora há pouco que vão fazer o trabalho de acordo com a condição, ou seja, como os prédios estão bem quentes ainda por conta do calor excessivo, eles vão entrar de acordo com a condição. Se for possível, eles entram, se não, vão aguardar para entrar posteriormente nesses imóveis atendidos. Eu volto com você aí no estúdio. Eustáquio. As informações sobre o grave acidente com o caminhão que tombou e explodiu na região nordeste de BH. Só lembrando, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. O repórter Oswaldo Diniz, inclusive, está agora na porta do Hospital João 23 para atualizar para a gente o estado de saúde de quem foi levado para a unidade. Oswaldo, bom dia. Oi, Kátia, bom dia para você, confirmando 6 horas e 54 minutos. Pois é, aqui está no final do turno, né? Aqueles funcionários do João 23 que pegam às 7 horas da noite e largam às 7 horas da manhã. Então, eu conversei com alguns aqui que estão na iminência de sair, que confirmaram que realmente na madrugada chegaram algo em torno de 5 vítimas desse acidente tão grave que teve no anel rodoviário ali, que respingou, né, que atingiu também ruas, vias próximas à própria rodovia. Então aqui nós temos, no mínimo, 5 pessoas feridas internadas no Hospital João 23. Também tive a confirmação informal de funcionários, porque não foram eles que atenderam diretamente esses feridos, mas essas vítimas estão entre o setor de queimados e também o de politraumatizados. Felizmente, até agora, ninguém foi encaminhado para aqueles setores em que a situação é mais delicada, por exemplo, CTI, UTI. Até agora, pelo menos o que nos confirmaram aqui, é que não há ninguém em estado gravíssimo, mas sim, há pessoas queimadas que tiveram fraturas, né, inclusive até com lesões, né, traumas nas pernas, enfim, mas estão aqui sendo atendidas pelos funcionários, por médicos aqui no pronto-socorro, no HPS. E com relação a familiares, né, pessoas que vieram para acompanhar essas vítimas, durante a madrugada a movimentação foi intensa. Muita gente veio para cá também de acordo com esses funcionários, mas agora todos já foram embora, né? No decorrer da madrugada, início da manhã, eles já retornaram para suas residências. Não dá para cravar um número preciso, porque o que vem sendo dito é que algumas dessas vítimas foram socorridas por populares mesmo e não necessariamente trazidas diretamente para cá. Pode ser, por exemplo, que algum outro pronto atendimento médico, né, possa ter também alguém ferido nesse acidente. Mas até agora, a informação que tivemos aqui com o pessoal que trabalha no João 23, que trabalhou durante a madrugada, que está indo para casa agora, é que temos aproximadamente 5 pessoas internadas aqui, repetindo a informação. Em princípio, ninguém em estado gravíssimo. Há sim queimaduras. Queimaduras é um tratamento muito delicado, então requer muita atenção, né? Atenção redobrada, e também gente com fratura.
no setor de politraumatizados. Então vamos acompanhando aqui, mas a gente fica um pouco mais aliviado por saber que, pelo menos em princípio, esse número de óbito, né, pode, pelo menos a gente acredita que não vai aumentar em função desse acidente. O Jornal da Itatiaia acompanha os desdobramentos do grave acidente durante a madrugada em Belo Horizonte, que deixou um morto e várias pessoas feridas após um caminhão carregado com combustível capotar e pegar fogo na MG5, quase no encontro com o anel rodoviário. Bairro Goiânia, região nordeste da capital. O repórter João Eduardo Santana está no local da tragédia e atualiza as informações. Ô João, famílias perderam tudo no incêndio desse caminhão. Esse incêndio destruiu casas e veículos, né? É isso mesmo, Eustáquio. Confirmando agora 7h mais 6 minutos, eu quero chamar agora no Jornal da Itatiaia o Tenente Arthur, militar do Corpo de Bombeiros do 3º Batalhão, ele que vai atualizar agora para o ouvinte do Jornal da Itatiaia, nesta manhã de quinta-feira, a situação dos feridos e também dos prejuízos. Vamos ouvir o Tenente Arthur. Só atualizando, a quantidade de vítimas totais foram 9 vítimas, sendo que uma vítima foi socorrida anteriormente à nossa chegada. O bombeiro efetivamente realizou o salvamento de 5 vítimas e houveram vítimas que foram retiradas por outras pessoas, estavam aguardando o atendimento do SAMU. Então, um total de 9 vítimas. Dessas 9 vítimas, a gente pode colocar que 3 estavam no estado mais grave, né, com a quantidade de queimadura razoável, queimadura de 2º grau, por extensão considerável do corpo. Dos danos de veículos, né, a gente vai atualizar agora, que a gente tinha apurado, eram 6 veículos, mas de fato agora são 10 veículos, sendo 4 veículos de passeio com perda total, 2 motocicletas perda total e mais 4 veículos com perda parcial, veículos de passeio. Residências, de fato, são 4 residências atingidas. Eustáquio Ramos, o Tenente Arthur do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, atualizando esses números, né, que estão mudando a todo momento por conta de pessoas que foram socorridas, como o Tenente disse, diretamente para o Hospital João 23 e não passaram pelo controle nem dos bombeiros e nem do SAMU. Então agora os bombeiros fechando esses números para conseguir fazer um balanço mais apanhado e mais certo para os veículos de imprensa. A situação nesse momento aqui, ela já está um pouco controlada, como eu disse um pouquinho mais cedo no jornal, né, a carreta, o local onde a carreta está, a fumaça ainda sai da carcaça da carreta. O local completamente isolado, esperando as autoridades competentes para fazer o transbordo do resto do combustível que permanece ainda na carreta. Ainda tem combustível na carreta e por isso os militares eles precisam tomar um cuidado e há todo um protocolo de segurança para quando esses acidentes acontecem. Moradores estão fora de suas casas aqui na região, não há luz, toda a luz aqui da região do bairro Goiânia, da MG5 e desse pedaço do anel rodoviário no cruzamento com o bairro Goiânia, completamente sem luz, ainda não há previsão do retorno, a CEMIG vai ter que refazer pelo que a gente vê nas imagens, completamente, toda a parte de energia, porque tudo ficou bastante queimado, né? Então tudo terá que ser refeito. A fumaça ainda sai das carretas e de alguns apartamentos desse prédio, a gente vê os bombeiros indo a alguns locais e a fumaça vai saindo. E toda essa situação, Eustáquio, começou por volta das 2h30 da manhã, quando essa carreta que vinha do anel rodoviário acabou tombando na pista, caindo para o lado da MG5 e explodindo. A Itatiaia chegou aqui por volta das 3h30 da manhã, acompanhou o sofrimento dos moradores, o fogo, os gritos, a desolação completa de muitas pessoas que acharam que iam perder tudo e ainda perder a própria vida. Eu conversei com um morador que conseguiu salvar seus parentes, mas teve uma perda total da sua casa, do seu veículo, e ele conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. Wesley, você é morador dessa casa aqui que foi atingida. São várias casas dentro de um único terreno, pelo que parece, né? Sim, tem cerca de 10, 12 casas no terreno. E quantas pessoas moram aqui mais ou menos? Aqui, cerca de umas 80 pessoas ou mais. E é impressionante a enormidade das chamas, né? Praticamente tudo ficou queimado. Sim, praticamente tudo. Você estava em casa? Como é que tudo aconteceu? Sim, eu estava em casa. Tinha chegado do serviço, aí eu fui dar uma cochilada e eu vi o barulho. Aí eu vi um clarão. Aí, quando eu cheguei na grade aqui, eu falei, eu vou tentar sair para ver se alguém tá precisando de ajuda, mas aí não deu. Começou uma cachoeira de fogo descer pelo portão. Aí minha reação foi só ir para a parte de trás de casa, que não pegou fogo, e tentar quebrar a parede para mim sair logo de lá, porque tava eu e minha esposa, ela estava dormindo ainda, eu só cutuquei ela, a gente tentou sair, entendeu? E o pessoal que era da nossa vizinhança ali,
ele começou a quebrar a parede e a gente conseguiu sair pela janela de trás. E qual que foi a sua reação na hora de ver as chamas gigantescas? Porque os bombeiros ainda combatendo as chamas, na hora que você viu essas chamas todas, você já saiu correndo, saiu gritando, como é que foi? A minha reação foi entrar no banheiro, que era o único cômodo que, não tava com fumaça. E liguei a água, jogando água no rosto e gritei pro pessoal que tava lá atrás para tentar quebrar a parte do muro lá atrás para mim sair de casa. Qual que é a situação da sua esposa, da irmã dela? Ela está bem abalada, né? Porque queimou tudo. Queimou moto, queimou tudo, armário, queimou praticamente tudo que a gente tinha. E tá bem abalado, não só pelo bem material, graças a Deus não aconteceu nada com a gente, mas é chateante você chegar numa madrugada em casa e não saber que vai acontecer uma situação dessa, né? É triste. Esse foi o Wesley, que é morador de uma das residências que pegaram fogo. Ele perdeu praticamente tudo que tinha, mas buscava, pelo que eu vi durante a madrugada, ajudar as pessoas. E o que eu vi também, Eustáquio e Kátia, foi uma grande comoção das pessoas, né? Eu vejo muita gente aqui, as laterais agora, do local onde aconteceu esse incêndio, da forma mais forte. As pessoas estão trazendo café, estão trazendo biscoito, estão procurando ajudar, conversar, abraçando as vítimas que ainda não puderam voltar para casa. Então é um cenário, de fato, de comoção muito grande. A Defesa Civil continua fazendo o trabalho de vistoria, ela vai em um ponto, sai para fora, vai para um ponto, sai para fora, por conta do calor, né? Não consegue fazer tudo. Os bombeiros ainda guardando o espaço e a gente volta daqui a pouco com mais informações sobre incêndio aqui no bairro Goiânia. Com vocês no estúdio. Obrigada, João. E também com mais informações agora, direto do Hospital João 23, para onde foi levada boa parte das vítimas. Informações de momento com o repórter Oswaldo Diniz. Oswaldo, alguém com estado mais delicado, situação mais grave? Você já disse pra gente hoje que as vítimas foram divididas em 2 grupos, né? Politraumatizados e também queimados. Quais são as informações, Oswaldo? Kátia, agora 7h mais 12. A gente vai fazendo cruzamento de informações que vamos levantando aqui no Hospital João 23 com o que vem sendo de forma oficial, informações dadas pelo Corpo de Bombeiros. Bombeiros já confirmaram pra gente que foram 9 vítimas e dessas 9 vítimas, 3 em estado mais grave. Vindo para cá, para o Hospital João 23, são pelo menos 5 feridos. E desse montante, eles estão entre o setor de politraumatizados e o de queimados. Politraumatizados, como a Itatiaia já vem acompanhando, a gente imagina que é o caso da senhora que pulou do 2º andar e fraturou a perna. Pelo menos o caso dela está aqui no setor de politraumatizados. E aí, como eu disse, informando, né, cruzando as informações, então a gente levando em consideração que os bombeiros disseram que dessas vítimas, 3 estariam em estado mais grave, queimaduras de forma razoável até aquelas de 2º grau por uma extensão considerável do corpo. Então a gente vai fazendo essa conclusão de que dessas vítimas que estão aqui, aquelas que estão em estado mais delicado, elas podem estar sim no setor de queimados, ou seja, vítimas que sofreram queimaduras, algumas mais graves em função desse acidente. Repetindo a informação, a gente tem a confirmação aqui de funcionários que UTI e CTI aqui do HPS não foram acionadas para essas vítimas, ou seja, as vítimas não foram para lá, mas em função de queimadura, o setor de queimados aqui também atende, independentemente da gravidade, casos mais leves para casos mais graves. A gente continua acompanhando até agora, né, na parte da manhã, nenhum familiar, nenhuma pessoa mais próxima desses feridos compareceu. Mas na madrugada, aí sim, a movimentação foi bem frenética, com as pessoas chegando, vindo para cá, ou de forma particular, ou trazida por socorristas, bombeiros, SAMU, etc. Mas até agora, pelo menos essa expectativa de que esse número de óbito, né, ou pelo menos fique apenas no que infelizmente já aconteceu, que é a morte do motorista, e que ninguém mais siga esse caminho com vocês aí no estúdio. Obrigado. Oswaldo Diniz, ao vivo da porta do Hospital João 23, para onde foram levadas vítimas, feridos desse grave acidente no bairro Goiânia, que a gente traz informações desde a madrugada. Confirmando, atualizando para você, um caminhão carregado com combustível que tombou, capotou e explodiu, pegou fogo ali, o motorista morreu e pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. Isso ali nas imediações da MG5,
do limite com Sabará e anel rodoviário. Finalzinho do anel rodoviário, Vila da Luz, na entrada ali quase para a BR-381, saída para Vitória. Voltamos a falar sobre a tragédia que deixou um morto e vários feridos após um caminhão carregado com combustível explodir e incendiar casas nas imediações do anel rodoviário, bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte. O repórter João Eduardo Santana ainda está no local, aliás, desde a madrugada, desde os primeiros momentos desse acidente, né, João? E traz pra gente as últimas informações. Kátia Pereira, é isso mesmo. Eu quero conversar agora com o proprietário aqui dessas residências, que a gente está chamando de vila, porque são muitas casas em um terreno único. Identifique para mim o nome completo do senhor, por favor. Alvimar. Alvimar, você conversou agora há pouco com a Defesa Civil, com as autoridades, teve acesso aqui às casas. Qual que é a situação que você encontrou? Uma situação muito triste, né? Desceu como se fosse uma larva de vulcão, né? Porque o combustível veio já com fogo e foi entrando para as residências tudo. Teve pessoas que teve queimadura de 2º grau, está no hospital. Não teve vítima fatal, mas destruiu vários carros, casas. E aqui são muitos moradores. E você há algum tempo já toca esse negócio, algo parecido com isso? Você já tinha vivenciado aqui nesses imóveis que você tem algo parecido com isso, um acidente desse tamanho? Nunca vi nada igual, coisa assustadora. Só em filme, olhe lá. Vi você conversando também com alguns dos seus clientes, né, que alugam essas casas com você. O que eles falaram para você do momento desse acidente? Chegaram algumas pessoas agora, estão até em pânico aí, chorando, que a cena não sai da cabeça, que eles não conseguiram sair de casa. Aí até chegar o bombeiro e resgatar. Tem um outro morador que foi o último a ser resgatado com 2 meninos pequenos e foi aterrorizante. Agora, pelo que a gente estava conversando aqui antes de entrar no jornal, é um processo de reconstrução, né? Eu já vejo você com a sua equipe já procurando aí abrir as portas para as pessoas que ainda não conseguiram entrar em casa. É reconstruir, né? É reconstruir, foi tudo destruído. Muito, muito, muito. Muito obrigado, viu? Eu quero chamar agora também, Kátia e Eustáquio, a fala de uma moradora que não quis se identificar, ela que ajudou, inclusive, no resgate a uma família e a uma criança. Se emocionou bastante, a gente conversou com ela um pouco mais cedo, vamos ouvir. Então, barulho e muito fogo. Vi subir na sacada da minha casa e vi fogo e muito estourando o tempo todo. Segundo em segundo, explodindo, eu saí correndo e pensei que o mundo estava acabando. Desesperador. E o que mais me chocou, que eu fiquei muito assustada com a gritaria das pessoas pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, a hora que eu consegui chegar aqui na avenida, né, que eu moro na rua do lado, que eu consegui chegar, aí que eu vi as pessoas gritando dentro de casa e muito fogo, chama, estourando, explosão o tempo todo. A hora que a senhora saiu de casa, qual que é a visão que a senhora teve? Muito fogo, incêndio, não dava para ver nada, só fogo, aquelas lavas de fogo muito altas, as janelas, fogo saindo para fora. E a hora que eu consegui aproximar, de longe, né, o cheiro muito forte, muita fumaça, a gente não conseguia chegar perto. E as pessoas socorrendo, tirando pessoas, né? Inclusive uma moça pulou lá de cima, uma altura de 6 metros, né? Eu acho que... E uma criancinha veio correndo pro meu lado, enrolada na toalha, molhada. E a senhora foi ajudá-la, né? Eu fui ajudá-la. Aí eu peguei, abracei, segurei e entreguei pro policial que colocou na ambulância. Imagina a emoção na hora, né? Nossa, muito triste. Muito triste. Eu nunca vi nada na minha vida igual. A situação de momento é essa, Kátia e Eustáquio, Defesa Civil chegando mais viaturas agora, vão continuar fazendo o processo aí de vistoria desses imóveis. A rua da estrada, que foi onde ficam essas casas que foram mais atingidas, ela foi liberada pelo Corpo de Bombeiros agora, então tem muitos populares, muitos moradores, eles estão aqui já contando os prejuízos e vendo tudo o que aconteceu, mas o local ainda continua, a maioria das casas ainda interditadas pela Defesa Civil, essas casas que foram atingidas, essas pessoas feridas já encaminhadas para o Hospital João 23, a situação aqui aparentando um pouco mais de tranquilidade nesse momento.